Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô num lugar meio inusitado aqui, mas aproveitando essa luz muito boa que eu descobri que tem aqui em casa. E acabou de acontecer uma coisa tão interessante que eu queria compartilhar com vocês. É, a gente escuta falar, né, muito sobre a frieza do alemão, como ele é prático, como ele é objetivo. Mas eu tenho aprendido também, graças a Deus, como eles podem ser generosos. Eu tenho uma vizinha, ela já é uma senhora de mais ou menos 65, 70 anos, por aí. E a gente se conheceu, para falar a verdade, na lavanderia, porque aqui as lavanderias é, são comunitárias, digamos assim. Não, a lavanderia é comunitária. Eu moro num prédio, né? E aí você não tem. As máquinas de lavar roupa ficam todas no mesmo lugar, no térreo, digamos assim. E aí lá você tem, depois que a roupa está lavada, você pendura, né? Num lugar que está disponível para todos os moradores desse prédio. E a gente se conheceu lá e ela ficou muito interessada, né? Uma brasileira, eles gostam muito dos brasileiros pela alegria, enfim. Pelé, aquela coisa toda, e a gente começou a se encontrar esse ano. Ela já veio aqui em casa, já ofereci um chá da tarde para ela. É, com bolo, né? Aquela coisa toda. E depois ela me convidou, eu fui na casa dela, também tomamos um chá da tarde. E ela sabe da minha procura aqui por trabalho, né? Eu contei para ela tudo o que eu fazia no Brasil e as pessoas se sensibilizam, né, com a história. Algumas, não todas. Mas ela se sensibilizou com a minha história e falou: Nossa, mas você pode tanto, você fez tanto, que não sei o que e tal. Enfim, eu acho que essa sensibilização dela ainda vai gerar frutos, que quando eles, né, quando tiver frutos nas mãos eu compartilho aqui, mas a questão é como ela foi generosa comigo, sabe? Como ela foi atenciosa, ela mal me conhece, digamos assim, mas ela acionou um contato, ela fez uma ligação na hora, ela acabou de fazer essa ligação, na verdade, e ela tá torcendo muito por mim. Ela poderia ter escutado a minha história e ficado na dela, mas não, ela se sensibilizou e ela falou: Eu posso fazer alguma coisa por essa estrangeira que está aqui, está aprendendo todos os processos da Alemanha, que não são fáceis, e eu vou fazer algo por ela. Então eu acho que ainda existe salvação para o nosso mundo. E acho que nem todos os alemães são tão frios assim. Eu tenho que confessar que eu recebi muito conselho antes de sair do Brasil. Não se mistura com brasileiros, não faça isso, não faça aquilo, né? E eu tive gratas surpresas aqui. Eu já comentei sobre algumas pessoas nos primeiros vídeos que foram essenciais para o meu processo de integração, de adaptação aqui na Alemanha. É, eu já também comentei em alguns vídeos sobre a minha amizade com o círculo de amizades do Cris, na verdade, que graças a Deus eles me receberam muito bem. Mas eu venho aqui compartilhar que mesmo para as pessoas que você não tem um vínculo tão forte, que no caso eu conheci de verdade, né? A gente começou a frequentar uma casa da outra há 3 meses mais ou menos, dessa vizinha, e ela já fez algo tão bacana por mim, sabe? Então eu acho que eu queria compartilhar isso, né? Que existem pessoas, a gente só precisa ter sensibilidade e abertura para enxergar que existem pessoas aqui fora que também são colaborativas, que também ajudam. Porque essa minha vizinha não tinha obrigação nenhuma, na verdade eu não esperava nada dela. Na verdade a gente não pode esperar nada de ninguém, né, gente? Porque, como eu costumo dizer, quanto maior a expectativa, maior a frustração. E quanto menor a expectativa, maior a chance da gente ter surpresas, né, positivas. Então, eu não tinha expectativa nenhuma com relação a ela e ela me surpreendeu positivamente, uma fofa. E agora a gente, assim, outra coisa interessante que a gente começou a fazer, que é muito comum aqui na Alemanha, eu asso um bolo e vou lá na porta dela, bato e coloco num papel alumínio com um lacinho assim de fita. Ah, eu assei esse bolo, pensei em você, toma, experimenta. Ela já fez, ela tem
morangos, né, no jardim dela, e ela fez uma geleia de morango e veio aqui entregar para mim. Então a gente tá nessa troca, assim, de presente e tudo mais, e é uma coisa bacana, porque é sincera, é uma senhora, é uma senhora, um pouquinho mais senhora, e uma jovem senhora, que eu sou uma jovem senhora, e tô achando bacana essa troca. Além também de me ajudar a me integrar cada vez mais na cultura alemã, né? Porque é, os pais dela sofreram as consequências da Segunda Guerra, então ela já me contou um pouco dessa história e eu gosto muito dessa, né? Isso é história, eu gosto de história. A gente conversa só em alemão, então é muito gostoso ir percebendo esses avanços e como aos poucos eu vou me integrando aqui, né? Tô aberta para essas coisas que vão acontecendo por aqui. Por hoje é só. Até amanhã. Beijos.